Pai do Senhor, meus irmãos, com muita alegria, eu quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero aqui meditar rapidamente o texto sagrado, juntamente com todos os irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Para isso, eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35, versículos 18 e 19, diz: E a casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Visto que obedeceste aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, fizeste tudo conforme vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de uma bênção destinada por Deus, por intermédio de uma observação de um uso e costume adquirido pelos recabitas por intermédio do ensino de seus pais. Nós vamos entender aqui, eu quero trazer aos irmãos a respeito de uso e costume, uma bênção para aqueles que decidem viver em obediência. Uso e costume, aqueles que decidem perseverar e viver em obediência. Isto é o que eu quero trazer para a nossa meditação neste texto em que nós lemos. O capítulo de número 35, ele termina com essa bênção destinada da parte de Deus para um grupo que decidiu viver conforme os ensinamentos dos seus pais, a observar um costume e praticá-lo. E isto nós vemos aqui destinando uma bênção extraordinária. Deus diz: olha, não vai faltar varão, nunca vai faltar varão a Jonadab, filho de Recabe, que assiste perante a minha face todos os dias. Deus teve uma bênção destinada aos recabitas e à descendência de Jonadab, filho de Recabe, por intermédio de uma observação de um uso e costumes. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm descredibilizado os usos e costumes, têm fazido chacota, têm não observado o padrão, não têm se dedicado em ter uma vida de prática aquilo que foi estabelecido pelos nossos pais e que fez nos chegar até os dias que nós estamos. Se nós estamos, irmãos, em pé, é porque os valores transmitidos pelos nossos pais na fé fez com que nós chegássemos até onde nós estamos. E nós temos tido muitas dificuldades, porque aqueles valores que nos permeavam e que fizeram nós chegar até aqui, muitos de nós temos abandonado. É por isso que nós temos visto estes problemas que outrora não existia na igreja, estar dentro do âmbito da igreja trazendo um prejuízo muito grande, porque nós temos deixado aquilo que era valoroso, que transmitia princípios, que nos diferenciava, se esvair das nossas mãos, deixando de lado, e isso tem gerado uma dificuldade muito grande. Mas para isso, para nossa compreensão, eu quero, junto com os irmãos, meditarmos este capítulo de número 35, tá? Capítulo de número 35, o Senhor Deus, ele vai requerer a obediência do seu povo. E o povo de Israel, o povo de Judá, ele está em um declínio, em não observar aquilo que o Senhor, as diretrizes que o Senhor tinha trazido para o seu povo. E Deus vai usar os recabitas como um exemplo de obediência. E nós vamos ver que logo no início, Deus vai orientar Jeremias: olha, vai até os recabitas, traz eles até a casa do Senhor, numa das câmaras, e você vai oferecer vinho a eles. E nós vamos ver que Jeremias, ele faz conforme o Senhor orientar a ele fazer. No entanto, os recabitas eram um povo que eles tinham sido instruídos pelos seus pais. Jonadab, filho de Recabe, deu uma orientação aos recabitas, dizendo: olha, vocês nunca vão tomar vinho, vocês nunca vão mexer com plantações, e vocês nunca vão ter casas fixas. Esse é o costume estabelecido por Jonadab para o seu povo. Esse foi o costume que Jonadab inseriu no meio dos recabitas para que eles observassem por todos os dias. E essa observação, por intermédio desses preceitos, ele iria trazer bênçãos sobre os recabitas. Uma delas era longevidade para o povo. O povo que observasse esses preceitos estabelecidos por Jonadab, filho de Recabe, e que obedecesse a esse padrão, eles teriam dias longos sobre a terra. Versículo de número 7 vai dizer assim, ó:
para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vos andais peregrinando. Essa observação, ela iria transmitir bênção sobre esse povo, que teria dias longos sobre a face da terra, vivendo de forma tranquila e abençoada. No entanto, quando Jeremias coloca vinho diante deles e manda eles beberem, nós vamos ver que os recabitas, ele não somente tinha ouvido os ensinamentos dos vossos pais, mas eles praticavam, de forma com que o que fosse oferecido não iria fazer com que eles quebrassem os valores adquiridos. Irmão, isso aqui é extraordinário. Porque nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas ficam usando justificativas. Ah, na igreja fulano de tal pode. Ah, na igreja fulano de tal é assim. Ah, na denominação tal é desse jeito. Mas nós recebemos dos nossos pais na fé diretrizes, direcionamento, que fez com que nós chegássemos até onde nós chegou, que fez com que a igreja se tornasse, observando esses valores, servindo a Cristo e vivendo a palavra de Deus nas nossas vidas, e como primícia para nós, fez com que nós chegássemos até aqui. E nós temos que entender que nós recebemos algo dos nossos pais que é valoroso. E dentre estes valores está a doutrina bíblica e os usos e costumes que preservam a igreja do Senhor, como exemplo para este mundo corrompido. No entanto, nós vamos ver que no versículo de número 6, os recabitas, eles têm a palavra, de resposta em prontidão, porque eles só não ouviam aquele ensinamento. Aquilo ali era a norma das condutas que eles iriam se pautar. Nós vamos ver que no versículo de número 6, a orientação, a palavra dos recabitas é unânime. Eles vão dizer: mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Irmãos, neste período aqui, grande parte do povo ingeria vinho. O povo plantava, o povo construía suas casas da forma com que queria. E Jonadab, ele coloca um costume para os recabitas: vocês vão ser diferentes. O povo está todo bebendo vinho, mas vocês não vão beber. Vocês não vão beber. Isso é uma normativa para que os dias de vocês sejam longos, porque vocês vão ser peregrinos nesta terra. Isso aqui, irmão, é extraordinário para nós. Porque nós temos vivido um tempo em que as pessoas querem viver de qualquer jeito, de qualquer forma, e aí usa como pretexto: ah, mas isso não é pecado. Ah, mas isso não é errado. Ah, fulano de tal faz. Mas nós não aprendemos assim do nosso pai. Os recabitas aqui tiveram posicionamento. Meus irmãos, nós estamos vivendo, principalmente nós que somos obreiros da casa do Senhor. Nós temos que preservar esses valores adquiridos pelos nossos pais. Nós temos que preservar os costumes que os nossos pais preservaram e que nos manteram firmes até aqui. É uma necessidade nossa como os obreiros de manter para gerações subsequentes os valores que nós aprendemos. E os recabitas aqui está dizendo negativo, nós não vamos beber. E olha, irmãos, que aqui ninguém estava vendo. Os recabitas foram colocados em um local à parte, em uma das câmaras do templo, onde ninguém estava vendo. Mas quem tem valor, quem tem princípio, quem obedece, pode ser a circunstância que for, ele vai se manter firme, ele vai manter-se convicto naquilo que ele aprendeu. E os recabitas, eles estão se mantendo firme na instrução que os vossos pais trouxeram para eles. Ele disse negativo. Olha só, irmãos, a palavra, o próprio Deus tinha mandado o profeta ir lá e servir vinho para eles. Isso aqui é convicção de valores. Nós temos visto muitos obreiros com mudanças que têm trazido prejuízo muito grande, permitindo aquilo que o regimento não permite, permitindo aquilo que a palavra não permite. E nós temos tido esse prejuízo pela falta de estrutura e de posicionamento. Aqui, no olho natural, os recabitas tinham tudo para poder praticar. Primeiro, foi Deus que mandou.
Segundo, era o profeta que estava junto ordenando. Terceiro, não tinha ninguém vendo. Mas eles disseram negativo. Nós não aprendemos assim dos nossos pais. Nós estamos vivendo uns tempos preocupantes, irmão. Nós não aprendemos assim com nossos pais. E nós temos visto uma bagunça generalizada. Pessoas com costumes mundanos dentro da igreja. Pessoas que estão rebatendo os costumes que preservou-nos a manter firmes até onde nós estamos, até o dia de hoje. E isso é preocupante, porque se este ensinamento ele tem sido descredibilizado, desvalorizado, é porque nós que somos os obreiros responsáveis de preservar, não estamos preservando. É um alerta. Os recabitas aqui, diante de tudo isso, eles poderiam fazer, eles poderiam negligenciar, mas eles param e dizem, não foi assim que nós aprendemos de nosso pai. Nós não beberemos. Olha a palavra, irmãos, dos recabitas para o líder. Mesmo o líder falando, faça, ele disse, não, nós não aprendemos assim do nosso pai. Nós não vamos beber vinho. Nós não aprendemos assim. E isso aqui é extraordinário. E nós vamos ver que os recabitas, ele vai dizer, no versículo de número 10, olha o que eles dizem depois de explicar o porquê que eles não vão beber. Depois dos recabitas dizer que eles tiveram uma orientação do seu pai Jonadab, dizendo, olha, nós não podemos edificar casa, plantar vinha, nós vamos viver peregrinando sobre a terra, E aí nós vamos ver que a palavra dos recabitas para o profeta Jeremias vai dizer, assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Os irmãos, vejam bem que eles receberam os princípios e valores. E eles estavam aqui ouvindo, e assim como eles ouviram, eles estavam fazendo conforme tudo aquilo que os seus pais na fé, os seus pais ali daquele grupo, dos recabitas, tinham orientado eles. Eles ouviram e estavam fazendo. E nós estamos vivendo uns tempos em que muitos obreiros ouviram, mas já não estão mais fazendo. E o prejuízo está sendo grande para o grupo aonde está estabelecido uma norma, um uso e costume, um valor que transmite os princípios da igreja. E nós vemos aqui que neste decorrer, o Senhor, ele vai usar os recabitas por intermédio dessa atitude como exemplo para ajudar. Ele vai usar como exemplo. Porque o Senhor agora vai usar o profeta para chamar a atenção do povo de Deus. Dizendo, olha, eu passei sempre madrugando e trazendo mensagem, vocês não obedecem. E o Senhor vai usar os recabitas, dizendo assim, olha, os recabitas, eles ouviram dos pais deles que eles não poderiam beber vinho, construir casas e tinham que viver em tendas, e eles preservaram isso. Uma palavra de um homem, esse grupo está honrando e preservando. Agora vocês não estão honrando a palavra com que eu trouxe para vocês, que eu ordenei para vocês. Os irmãos vão ver que no versículo de número 16, vai dizer assim, vistos que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam o mandamento de seu pai, que eles lhe ordenou, mas este povo não me obedece. Deus está usando os recabitas como exemplo. Olha, esse povo recebeu dos seus pais um ensinamento e tem observado até hoje. Agora, o meu povo não obedece. Então, nós vemos aqui, por intermédio, irmãos, deste texto, que há uma bênção da parte de Deus para aqueles que observam os usos e costumes estabelecidos para o bom andamento da obra do Senhor. Para que haja uma diferenciação, porque o uso e costume, ele é uma diferenciação de determinado grupo de fé. E nós temos esses valores que nós recebemos dos nossos pais. Nós temos esses valores adquiridos pelos nossos pastores que perseveraram em manter as doutrinas,
os usos e costumes para que a igreja fosse preservada de todo o laço de Satanás. E nós vemos que esta observação dos usos e costumes fez com que, no final, os recabitas não fosse somente usado como exemplo, mas também tivesse destinado sobre a vida deles as bênçãos provenientes da parte do Senhor. Visto que a palavra de Deus foi: como vocês foram fiel à palavra de vosso pai Jonadab, filho de Recabe, visto que vocês obedeceram, nunca vai faltar varão diante da minha face, que me assista, que me assista perante a minha face todos os dias. O que eu quero deixar de alerta para nós, servos do Senhor, é que há uma bênção para a vida do povo de Deus, através da observação dos usos e costumes que preservam os nossos valores e nossos princípios. E que nós venhamos estar em alerta, porque tudo aquilo que foi estabelecido pelos nossos pais na fé teve algo tão extraordinário, irmãos, foi uma bênção tão extraordinária que fez com que nós chegássemos até onde nós estamos. Se esses valores que ali foram estabelecidos fez com que nós chegássemos até nós estamos, isso significa que são valores, que são os costumes que agradou ao Senhor. E que nós venhamos preservar, porque nós precisamos, irmãos, sermos diferença em um mundo corrompido. E isso contribui para uma diferenciação daqueles que servem ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que nós venhamos meditar nesses textos e prosseguir, lembrando sempre, juntos somos mais fortes e a vitória é nossa, em nome de Jesus.